Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz eu sou cantando eu vou, Deus é bom pra mim. Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa aula da Escola Dominical, dia 7 de fevereiro de 2021. Para dar início à nossa aula, vamos orar. Feche os seus olhos e oremos juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigada. Te agradeço, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, por o Senhor ter nos acordado hoje, por estarmos com vida, por estarmos pelas nossas vidas, pela nossa família, pela nossa casa, por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, te agradecemos também por essa oportunidade, por esse momento, onde estamos aqui para poder ouvir a sua palavra, aprender a sua palavra. Senhor, que o Espírito Santo venha direcionar esse momento e que tudo que vier a ser falado, ministrado, venha ser para a tua honra, para a tua glória e conforme a tua vontade, Pai. Peço que o Senhor alcance o coração de cada criança que está no seu lar assistindo esta aula e que nós possamos aprender essa palavra e praticá-la. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para dar início à nossa aula, gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a característica de um super-herói para você? O que faz você lembrar um super-herói? Superpoderes, né? Mas fora os superpoderes, a característica do super-herói é ajudar as pessoas. Ele tá ali para salvar vidas e para ajudar as pessoas. E nesses super-heróis que a gente vê, história, filme, desenho, revista de quadrinho, gibi, a gente vê os super-heróis, eles têm aqueles superpoderes e eles fazem de tudo, arriscam a sua vida para poder salvar a pessoa. E essas pessoas que são salvas por eles, elas podem retribuir eles? Elas têm alguma coisa que possa retribuir tudo aquilo que o super-herói fez por ele, por ela? Não, né? O super-herói faz aquilo porque ele tem a função de ajudar. Mesmo que essa pessoa que ele salvou a vida, que ele ajudou, não vai poder dar da mesma forma, retribuir da mesma forma como ele fez. E esse é o objetivo da lição de hoje. A gente aprender a ajudar as pessoas a fazer o bem para outras pessoas, a emprestar sem esperar nada em troca. Emprestar alguma coisa sem e ficar esperando que aquela pessoa que a gente emprestou, ela vai retribuir nos emprestando alguma outra coisa para a gente. E isso está escrito no nosso versículo da memória em ação. Pega lá a tua Bíblia, abre lá a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6. Vamos ler no versículo 35, uma parte do versículo 35. Está escrito assim lá. E façam o bem para eles, emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Esse é o nosso versículo da memória em ação de hoje, para nós fazermos o bem e emprestar sem querer nada em troca, porque ali viu no final que estava escrito ainda, porque a gente vai receber uma grande recompensa e seremos filhos do Deus Altíssimo. Fazer isso é uma característica do Filho de Deus Altíssimo. É nós darmos algo, é emprestar algo, fazer o bem para alguém sem esperar nada em troca. Um coleguinha pede um brinquedo, você dá aquele brinquedo, você empresta aquele brinquedo, sem estar ali no coração e na mente pensando, eu vou emprestar esse brinquedo, mas eu quero aquele brinquedo, eu quero que ele me empreste um brinquedo também. Não é essa a visão, é a visão de você emprestar. Se ele quiser, ele me empresta um, entendeu? Se ele quiser, mas não aquele de troca, só dou se você me der de volta. Esse é o objetivo da lição de hoje, a gente fazer sem esperar nada em troca. Porque a nossa heroína da nossa história de hoje, ela fez isso. Ela fez o bem para uma pessoa e essa pessoa ela não podia fazer nada em troca por ela. A gente vai contar a história. Vamos começar. Era uma vez uma mulher e essa mulher ela se chamava Noemi. A Noemi ela morava na cidade que se chamava Belém.
Ela era casada e ela tinha 2 filhos que se chamavam Malom e Quilion. Lá em Belém começou a ficar com problemas financeiros, estava com dificuldade financeira de comida, de alimentação. Então eles resolveram se mudar e se mudaram para uma cidade que se chamava Moab. Lá os filhos dela conheceram 2 moças. Essas 2 moças, uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. A Orfa e a Ruth eram muito amigas de Noemi. E elas faziam bem para Noemi, elas eram amigas, eram eram noras e sogras. Noras é quando, no caso, as duas se casaram com o filho da Noemi. Quando se casa com o filho, com o filho dela, então elas são nora dela. E essas noras se tornaram amigas dela. Só que aconteceu uma tragédia. Aconteceu uma coisa horrível na família. Os homens da família morreram. O marido da Noemi e o marido da Orfa e da Ruth também morreram. Naquele tempo, as mulheres elas não tinham costume das mulheres trabalharem fora. E as mulheres que ficavam viúvas, que não eram casadas, elas tinham mais dificuldade de se sustentarem. E a Noemi, vendo que ela não tinha mais nada para oferecer para as meninas, e as meninas eram novas ainda, a Ruth e a Orfa ainda eram novas, elas podiam reconstruir a vida delas, elas podiam se casar de novo, ter filhos, e a Noemi não achava justo que elas ficassem com ela. Então um dia, muito triste, porque ela gostava muito delas, ela resolveu liberar as meninas, liberar elas para que elas voltassem para a cidade delas, para a família delas, e falou assim para elas: olha, eu já não tenho mais nada para oferecer para vocês, vocês ainda são novas, vocês podem se casar de novo, vocês podem ter filhos, então eu estou liberando vocês, podem voltar para ir morar com a família de vocês, e eu vou morar em Belém, vou voltar para minha terra e lá eu vou adorar o meu Deus. Podem voltar para a família de vocês, eu não vou ficar brava, não vou ficar triste. E as 3 ficaram muito tristes naquele momento. A Orfa, ela viu aquilo e ela gostava da sua ex-sogra, só que ela se despediu da Noemi, se despediu, chorou, mas ela resolveu ir embora. Ela resolveu ir embora e ter a oportunidade de construir uma nova família. A Ruth já não. A Ruth, ela resolveu ficar. A Ruth, ela abriu mão da oportunidade de ter uma família, de construir uma nova família, e ela resolveu ficar, porque ela não queria deixar a Noemi sozinha. Ela sabia que a Noemi ia sofrer sozinha, porque agora ela era viúva, sem filhos, perdeu tudo e era mais velha, e então ela iria sofrer muito mais se ela fosse ficar sozinha. E a Ruth, ela viu isso e ela resolveu ficar para poder ajudar e dar apoio para sua amiga agora, a sua amiga Noemi. Então as duas foram juntas, e daí a Noemi continuou insistindo: não, você pode ir lá, reconstrói a sua família. E a Ruth falou assim para ela: não insista para que eu saia e te deixe, porque eu vou para onde você for, eu vou também, e o teu Deus será o meu Deus. Olha que lindo que isso, que prova de bondade que a Ruth teve. E mesmo a Noemi não tendo nada para oferecer para ela, elas foram juntas para Belém e foram lá. A Ruth, ela começou a trabalhar num lugar que colhiam trigo, milho, espigas de milho. E quando eles colhiam essas espigas de milho, às vezes caía algumas espigas pelo chão, né, do campo. E quando caíam essas espigas, eles não juntavam, ficava lá para as pessoas pegarem. E ela ia lá e pegava, e aquele resto daquelas espigas era o sustento das duas. Até que um homem, que era o dono daquele campo,
Ele observava que a espiga caía, a Ruth ia lá e pegava. Então ele começou a falar para os funcionários: olha, quando vocês estiverem colhendo milho, deixa cair para que aquela moça venha e possa pegar. E assim os funcionários fizeram, cair, eles deixavam cair bastante milho. Eles deixavam cair bastante milho e a Ruth toda feliz porque aquilo ia ser um sustento maior para a família, para ela e para Noemi. Aí sabe o que aconteceu? Olha como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso e só Ele tem o poder para recompensar a gente. Lembra lá que a Ruth deixou a oportunidade de formar outra família, uma família para fazer o bem para Noemi e foi junto com a Noemi, abriu mão da própria vida para poder ajudar a vida da Noemi. Como só Deus recompensa, Deus viu o coração, a bondade do coração da Ruth e recompensou. Ele colocou amor no coração de Boaz por Ruth. Boaz se apaixonou pela Ruth e a Ruth se apaixonou pelo Boaz. E o Boaz era um homem que podia dar um bom sustento para ela, ele era dono daquele campo de milho e eles se casaram, tiveram filhos e aí a Noemi ainda pôde cuidar desses filhos deles como neto. Imagine, ela que ia ser sozinha, ela pôde até ter netos, ter uma família, por causa que a Ruth não desistiu dela, não desistiu de ser uma companhia para ela e de ajudar ela. E então Deus recompensou a Ruth, recompensou a Noemi também. Então, olha a linhagem depois que veio da família desse casal aqui, da Ruth e do Boaz. Sabe quem veio? O super-herói de todos os heróis, o herói de todos os heróis. Veio Jesus. Jesus, ele veio da linhagem, veio da geração desse casal aqui. Uma pessoa que ela não era da mesma religião, mas ela se tornou, ela falou: o meu Deus será o teu Deus será o meu Deus. Ela aceitou o Deus de Noemi e não abandonou, não abriu mão da Noemi. Então Deus foi tão fiel a ela e honrou tanto ela que ele escolheu a família dela para que viesse Jesus. Então, viu, que nós possamos aprender, assim como Ruth, sermos bons, fazer o bem, mesmo para quem não tem como recompensar e fazer em troca aquilo bem que a gente nos dá em troca aquele bem que a gente fez. Não tem como, a pessoa não tem como retribuir, mas que está ali dentro do nosso coração, fazer o bem sem esperar nada em troca. Tá começando as aulas aí, né? Provavelmente vocês vão voltar para as aulas de alguma maneira, que nós possamos aprender isso. Fazer o bem sem esperar nada em troca, porque somente Deus pode recompensar. Mas mesmo Deus podendo recompensar, nós não vamos poder, nós colocando no nosso coração de fazer o bem, nem esperando o bem de Deus, recompensa de Deus, mas esperando o bem, o amor e fazer o bem pelo próximo, que daí depois Deus nos recompensa, tá bom? Muito obrigada por você ter acompanhado a nossa aula de Escola Dominical desse domingo, que você tenha um ótimo domingo, uma semana abençoada na presença de Deus. Fica com Deus até a próxima aula. Deus abençoe. A paz do Senhor.